Boa noite, igreja querida. Graça e paz do Senhor Jesus. Quero te desafiar essa noite, você que está aí nos vendo pela live, a compartilhar, fazer uma sala aí no seu Facebook, compartilhar com os seus amigos. Marca aí uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. O Senhor, essa noite, Ele tem uma palavra especial. E o que é bênção? Eu aprendi que a bênção nós temos que compartilhar. Nós temos que compartilhar coisas boas, compartilhar bênção do Senhor. E nessa noite, através da palavra, o Senhor Ele quer liberar bênção para a tua vida, mas não só para a tua vida, para a vida daqueles que você ama também. Então, faz uma sala aí no teu Facebook, convida a sua vizinha, convida aí a sua família, suas amigas, seus amigos. Hoje, se fosse um culto presencial, seria um culto de mulheres. Estava marcado na nossa agenda um culto de mulheres. Mas aprove o Senhor mudar os planos e nós glorificamos o Senhor por isso. Eu sinto muita falta dos cultos das mulheres. É um culto, um dos meus cultos favoritos. Por isso, essa noite eu vim caracterizada em homenagem às mulheres da igreja, com a camiseta do nosso ministério, Multigraça. E eu quero mandar um beijo aqui para as gracinhas. Nós nos cumprimentamos como as gracinhas. Multigraça, somos as gracinhas. Então, você que está aí, você é uma gracinha. Você, homem que está aí, você também é uma gracinha. Que o Senhor te abençoe. Não é uma palavra voltada somente para mulheres, porque eu sei que existem muitos homens sedentos do outro lado da tela aí. Tem homens sedentos por uma palavra de Deus, por uma resposta de Deus. E nessa noite, o Senhor convoca homens e convoca as mulheres para receber algo da parte dEle. Eu queria, desde já, compartilhar uma palavra. Queria que você pegasse a tua espada aí, onde você está. E nós vamos estudar a respeito de um profeta, um homem de Deus, um homem que o Senhor usou poderosamente, mas também um homem que o Senhor teve muita misericórdia da vida dele. E esse homem, esse profeta, o nome dele é Jonas. Eu te convido a abrir comigo, nós vamos meditar neste livro maravilhoso de Jonas. Jonas, a partir do capítulo de número 1. Aleluia. Eu compartilhei no Face o tema da mensagem, o preço da desobediência. Tudo que nós fazemos na nossa vida, todas as nossas escolhas, tem um preço. E Deus, Ele vai falar conosco a respeito disso. Ele quer tratar conosco a respeito disso. Amém? Vamos lá, então, Jonas, capítulo de número 1. Não feche a sua Bíblia. Nós vamos ler versículo, aí vamos ler alguns versículos. Eu quero ir por partes, então não feche a sua Bíblia, tá bom? Jonas, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, aleluia. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa noite a tua palavra veio a nós também. Assim como veio a Jonas, Pai, a tua palavra, ela está disponível para nós. Nessa noite, Senhor, que o seu nome seja glorificado através dessa pregação, desta palavra, através da minha vida, Senhor. Mas eu quero declarar nessa noite que eu dependo do Senhor. E que esta pessoa que está assistindo essa live agora também depende do Senhor. E ela está assistindo porque ela precisa de uma palavra do Senhor. Que o Senhor venha falar, Deus, com cada mulher, com cada homem. Que o Senhor venha falar com os teus profetas, assim como o Senhor falou com Jonas. E que o Senhor venha falar com a sua igreja poderosa nessa noite, Pai. Muito obrigado pela oportunidade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jonas, aqui a palavra fala
que ele era um profeta de Deus, ele era um servo de Deus. E a palavra diz que Jonas, certo dia, ele recebeu uma palavra. Veio a palavra do Senhor até Jonas. E hoje não está diferente comigo e com você. Hoje, o Senhor, Ele traz a palavra dEle para nos direcionar. O Senhor, nessa noite, Ele traz a direção através da palavra, a correção através da palavra, os ensinamentos através da palavra dEle, que é poderosa, que é viva. Então, Deus, Ele fala com os seus servos através da palavra dEle. Você é servo do Senhor? Amém? Você é um servo do Senhor. Por isso, o Senhor te trouxe, não foi por acaso para você assistir essa palavra. O Senhor, Ele quer falar com os servos dEle essa noite. Então, Jonas, ele recebeu uma palavra. E junto com essa palavra, sabe, ele recebeu uma ordem. É lindo quando o Senhor fala conosco, não é? É lindo quando o nosso coração está desesperado por uma resposta, por ouvir, ansiando ouvir a voz de Deus, e Deus vem e Ele fala, mas aqui diz a palavra, no versículo de número 2, do capítulo 1 de Jonas, que Ele deu uma ordem a Jonas. Aleluia, glória a Deus. O servo de Deus, ele precisa ser ouvinte da palavra de Deus. Mas o servo de Deus, que está lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo 19, precisa, além de ser um ouvinte da palavra, ele precisa ser um praticante da palavra. E muitas vezes, sabe, nós ouvimos a palavra e nós temos dificuldades de cumprir a palavra. Jonas aqui, ele teve uma dificuldade. Ele era um profeta teimoso, ele era um homem teimoso, sabe? Ele conhecia Deus, ele sabia dos grandes feitos de Deus, ele já era um profeta há muito tempo, ele tinha um chamado, uma fama, ele sabia. Mas, mediante aquela ordem de Deus, Jonas, ele teimou. Ele teimou com Deus. E, irmãos, quando nós teimamos com o Senhor, nós pagamos um preço alto. Jonas, decorrer da história de Jonas aqui, o que é uma história linda, depois você pode estudar. Quando nós pensamos no livro de Jonas, o que vem na tua cabeça? Você que está aqui, quando você pensa no livro de Jonas, o que você lembra? Do peixe, não é? Mas o livro de Jonas, ele fala muito mais a respeito de Deus do que a respeito de Jonas, ou sobre qualquer coisa que Jonas tenha passado aqui, que esteja escrito. O livro de Jonas, ele fala do amor de um Deus, e da misericórdia e a graça de um Deus que ama, e um Deus que insiste na tua vida, um Deus que insistiu na vida de Jonas, um Deus que tinha um propósito para uma nação, e os grandes feitos que o Senhor tem. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, Jonas, ele foi chamado para pregar arrependimento, para ele declarar que um povo estava em pecado e declarar que o juízo de Deus viria sobre uma cidade. E isso, quando Deus fala isso para ele, dá essa ordem para ele treme, ele estremece. Quantos de nós, quando o Senhor fala conosco e nos pede algo, nós estremecemos na presença do Senhor? Quantos de nós pensamos 2 vezes em desistir do nosso chamado, quando nós batemos de frente com a realidade das dificuldades que é servir ao Senhor? Porque servir ao Senhor, amados, não é fácil. Servir ao Senhor, obedecer o chamado do Senhor, não é fácil, não é algo simples. Para nós servirmos ao Senhor, nós precisamos ter disposição e nós precisamos ser obedientes. Aleluia. Servir ao Senhor não é fácil. Ele disse para Jonas aqui, nós lemos, vá depressa. Talvez
Né, Jonas ali, ele estava fazendo algo. A palavra não fala o que Jonas estava fazendo. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor deu uma ordem: vá depressa. Não era para ir amanhã, não era para ir quando desce, não era para ir quando ele achasse conveniente, era para ir depressa. Imediatamente o Senhor queria que Jonas obedecesse essa ordem. Aleluia. Glória a Deus. E muitos de nós servimos o Senhor assim. Servimos o Senhor do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo, de acordo com as nossas circunstâncias, do nosso jeito. E esse livro, né, esse livro da Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele não quer que a gente sirva a Ele do nosso jeito. O Senhor, Ele quer que a gente sirva a Ele da maneira que Ele quer ser servido, da maneira que nós somos criados e que nós obedeçamos esse chamado que o Senhor tem para nós. Aleluia? Então, não era amanhã, era já. Deus, Ele tem pressa. E Deus, Ele procura pessoas dispostas, disponíveis a atender um chamado imediato. Porque enquanto nós estamos cuidando da nossa vida, vidas lá fora estão se perdendo. Deus, Ele tinha pressa em alertar aquela cidade. Deus, Ele tinha pressa em salvar aquele povo. E Deus escolheu Jonas. Deus, Ele tem nos escolhido, igreja. Você é um escolhido. Você é uma escolhida para fazer a diferença. Mas você precisa estar disposto. Não basta apenas ouvir. Você tem que ir além. Você tem que botar em prática aquilo que o Senhor tem te pedido. Você tem feito isso? Como está aí o teu chamado? Como está, né, a sua disposição em atender o ID do Senhor? Meditando sobre essa palavra, eu me lembrei, né, de nós, pais. Um dia nós somos criança também. E quando muitas vezes nós queremos que os nossos filhos façam algo para nós, e nós damos uma ordem para os nossos filhos, e os nossos filhos, eles olham para nós e falam assim: ah, mamãe, já já eu vou, daqui a pouco eu vou. Como nós respondemos aos nossos filhos? Principalmente a mãe, né? Você vai agora, não é depois. Quem já ouviu isso do pai e da mãe? Quando o seu pai te mandou fazer algo, vai no mercado, e você fala: mãe, só mais um pouquinho. Não, é agora, é já. Não é verdade? E muitas vezes, nós fazemos isso com o Senhor. O Senhor fala: é já, e nós falamos assim para o Senhor: Deus, já já eu vou. Amanhã eu vou, Senhor. Quando eu tiver mais recursos, Senhor, eu posso ir. Quando eu estiver sem fazer nada, Senhor, eu posso ir. E servir a Deus não é fazer o que eu quero. Servir a Deus é fazer aquilo que Ele quer. Amém? Deus, Ele quer ser o principal. Ele quer ser prioridade na nossa vida. Nós dizemos que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador, mas na prática, Ele é apenas salvação para nós. O Senhor, Ele quer ser o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Em Lucas 6:46, Ele diz assim: por que me chama Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Aleluia! Esta palavra é forte, igreja. Nós chamamos Ele de Senhor, mas não obedecemos. Nós não obedecemos o Senhor muitas vezes. E o chamado de Deus, ele exige responsabilidade. Ele exige prioridade. E não priorizar a vontade do Senhor pode nos custar muito alto. Pode custar caro deixar para fazer a vontade do Senhor no outro dia, em outra hora, em outra circunstância. Você sabia disso? Jonas,
Ele estava ali, ele era servo do Senhor, mas ele decidiu no coração dele fazer da maneira dele, não da maneira do Senhor. E o chamado de Deus, meu irmão, minha irmã, exige também uma decisão. Nós precisamos decidir todos os dias obedecer o nosso Deus. E para obedecer, nós precisamos renunciar. Obedecer não é fácil, porque exige negligenciar a nossa carne, negligenciar o nosso conforto, renunciar, o nosso tempo com a nossa família, renunciar a nossa televisão, renunciar os nossos prazeres. Obedecer a Deus exige renúncia. E que nessa noite o Senhor possa encontrar disposição e renúncia no nosso coração. Aleluia. No versículo de número 3, vamos ler lá. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jonas, ele escolheu aqui fugir da presença do Senhor. Ele escolheu tampar os ouvidos e fazer aquilo que o coração dele queria que ele fizesse, que era ir para bem longe. Quando ele escuta do Senhor, vai para Nínive, e Nínive, eu consigo entender um pouco o coração de Jonas e o medo de Jonas, porque não foi para qualquer lugar que o Senhor mandou Jonas ir. Nínive, Naum vai falar de Nínive. Naum, no capítulo de número 3, conta quem era Nínive, como era a cidade de Nínive. E ele já começa o capítulo assim, no versículo de número 1, no capítulo 3, versículo de número 1, fala assim, que Nínive era uma cidade sanguinária. Então, amados, quando ele se depara com uma ordem de Deus para ir para um lugar, pregar arrependimento a um povo que tinha o coração duro, que era um povo sanguinário, um povo que vivia em meio à prostituição, um povo que matava os profetas, um povo que era feiticeiro, rebelde, que mais? Tantas outras coisas. E era uma cidade grande, e diz que essa cidade era uma cidade rica, gloriosa. Então, amados, Jonas, ele deveria ir para Nínive, mas ele escolheu ir para Jope. Glória a Deus. Muitas vezes o Senhor nos manda fazer algo e nós escolhemos fazer de outra forma. E com essa palavra de hoje eu quero alertar algo para você. Quando nós escolhemos caminhos opostos ao centro do querer do Senhor, isso custa muito caro. Aleluia. Jonas, ele decidiu fugir. Ele decidiu fugir e a palavra fala que ele foi para Jope. Então, Deus mandou ele ir para Nínive e ele não ficou parado onde ele estava. Ele fez pior. Ele foi para o sentido contrário ao que o Senhor tinha mandado ele ir. Cara teimoso. Cara teimoso. E ele foi para Jope. Eu acredito quando eu vejo um profeta que se diz servo do Senhor, ouvir uma ordem do Senhor e não obedecer, eu penso no meu coração que essa pessoa, ela está se colocando no lugar de Deus e declarando assim: eu sei o que é melhor para mim. Eu sei, mais do que Deus, o que é melhor para mim. Quando nós escolhemos obedecer o nosso coração, nós estamos nos enganando e estamos fazendo isso que Jonas fez, declarando que ele não é Senhor absoluto e que nós sim sabemos o que é melhor para nós. Glória a Deus. É uma palavra forte, igreja, mas muitas vezes nós fazemos assim como Jonas.
nós declaramos que o Senhor, Ele não é Senhor da nossa vida. Ele é apenas salvação, mas Ele não manda em nós. Glória a Deus. E nós declaramos tanto, né? O povo de Deus declara tanto com os louvores, que confia no Senhor, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Isso já virou um jargão na boca do crente. O Senhor é bom. O Senhor, Ele é poderoso para fazer. Nós declaramos isso. Nós declaramos com os nossos lábios que confiamos no Senhor. Mas nós não exercemos essa fé e essa confiança, porque nós desobedecemos ao Senhor. Jonas, ele era um profeta famosinho. Jonas, ele já tinha visto muitas maravilhas, diz a palavra. Ele já tinha pregado muito, pessoas tinham se convertido. Então, ele achava ali que estava bom. Ele estava na sua área de conforto. Estava bom. Para que fazer mais? Para que fazer mais para o Senhor? Para que eu vou lá? Eu já fiz tanto. Quantos irmãos, né? Acham que já fez tanto para o Senhor. Misericórdia, Deus. Nós não fazemos nada para o Senhor. O que nós podemos fazer para o Senhor que possa pagar tudo que o Senhor fez por nós? Nada, igreja. Nada pode pagar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós só podemos e devemos obedecer. Ouvir a voz do Senhor, obedecer o chamado do Senhor e nos colocar à disposição desse Deus maravilhoso. Aleluia. E eu acredito que o Jonas falou assim, que ir para Nínive? Vou nada, Deus. Vou nada. E Deus às vezes nos toma, né, dá revelação, a gente pede para o Senhor nos usar. E o Senhor muitas vezes fala assim, vai lá e fala para tal pessoa do meu amor. A gente fala, vou nada, Deus. Quantos de nós já fez isso? Quantos de nós já fugimos da presença do Senhor, dos propósitos do Senhor por medo, por orgulho ou por qualquer outra circunstância? E Jonas, ele escolheu desobedecer o Senhor. E o chamado de Deus, ele pode nos levar a lugares bons. Há muitos lugares bons, mas o chamado do Senhor também pode nos levar a lugares perigosos. Lugares onde nós não gostaríamos de pisar ou estar. O chamado do Senhor pode nos conectar com pessoas especiais. O chamado do Senhor pode nos conectar com pessoas boas, maravilhosas, mas o chamado do Senhor também pode nos conectar com pessoas desagradáveis, pessoas más, pessoas que aos nossos olhos não merecem, né, nenhum tipo de atenção, mas o chamado do Senhor exige isso de nós, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Ele quer. Não pregar para as pessoas que nós amamos, porque isso é muito fácil, não é? O Senhor fala assim, o que adianta amar as pessoas que você gosta e você odeia os seus inimigos? Nós temos que amar as pessoas. E o Senhor, Ele tem procurado pessoas que estão dispostas a ir a lugares que muitas vezes não vai ser agradável, não vai ser confortável, mas o Senhor, Ele procura pessoas. Amém? E Jonas, ele era capacitado por Deus. Quando o Senhor, Ele nos escolhe, diz a palavra isso, Ele nos capacita, Ele nos dá ferramenta, Ele nos dá autoridade, Ele nos dá unção. Mas não depende do Senhor, depende de nós, o ID dEle. Nós precisamos obedecer o chamado. Amém? O Senhor, Ele quer nos dar estrutura através da palavra dEle. O Senhor, Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto. Porque quando o Senhor nos tira da nossa zona de conforto, nós entendemos quem é Deus. E nós manifestamos a glória de Deus através das nossas vidas. Portanto, quando você aceitou Jesus e você disse assim para Ele, eis-me aqui. Você estava dizendo assim com seus lábios, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser.
Amém? Aquele que disse ou declarou com os seus lábios uma vez, eis-me aqui, Senhor, tem que ter a agenda pautada na agenda de Deus. A nossa agenda tem que ser a agenda de Deus. O nosso tempo tem que estar no tempo de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós dizemos, eis-me aqui. Mas muitas vezes, falando, Senhor, eis-me aqui, mas envia aquele irmão ali, porque ele é melhor para ir para lá. E Jonas fez isso. Jonas, ele decidiu e ele pagou o preço, diz a palavra. Ele estava com medo, ele estava orgulhoso também no coração dele. E então ele quis fugir para outro lado. E eu estou falando com pessoas aqui, conhecedores da palavra de Deus. Pessoas que têm fugido do chamado do Senhor. Pessoas que têm negligenciado o Senhor. Por isso, nessa noite, que haja conserto na nossa vida. Que haja conserto no nosso coração, na nossa motivação de estar na igreja, na nossa motivação de levar o ID à frente, que haja conserto. Amém? O ID é do Senhor, o ID não é nosso. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe porque Ele nos criou para algo. E quando nós somos criados para algo e nós não fazemos aquilo pelo qual o Senhor nos criou para fazer, nós estamos longe do centro da vontade de Deus. Então, nessa noite, eu te convido a voltar ao centro da vontade do Senhor. A você a sondar o seu coração. A você a decidir no seu coração servir ao Senhor em espírito e em verdade. Servir esse Deus verdadeiramente, mesmo que custe a sua vida, que custe o seu dinheiro, que custe o seu conforto, que custe a sua paz. Mas que você realize essa missão que o Senhor te fez para realizar. Amém? Aleluia. O meu conforto, o meu querer, a minha vontade é mais importante ou menos importante que a vontade do Senhor? Aleluia. Aleluia. Como nós declaramos aqui, né? Assim Jonas fez, colocando todo o seu achismo na frente do seu chamado. E a palavra fala que Jonas, ele viu o navio, ele foi lá no navio, e eu estudando sobre isso, né, eu li que esse navio ele saía de 3 em 3 anos. Ele demorava muito para acontecer esse tipo de viagem. E olha como o inimigo ele é. Justo naquele dia, ele já tinha decidido no coração dele fugir. E aí ele olha no porto. Para onde ele decidiu fugir? O navio estava ali, esperando Jonas. Eita, aleluia. Aleluia. Quando Jonas, ele olha aquele navio, ele vê uma oportunidade. E muitas vezes nós confundimos oportunidade com vontade de Deus. Muitas vezes vai ter muitos navios na nossa vida preparados. Vai ter muita gente, vai ter muitos caminhos preparados para nos levar para longe do centro da vontade de Deus. Amém? Quando você decidir fugir, você vai encontrar navios, porque Satanás ele prepara navios para nós. Satanás, ele quer nos ver longe da vontade do Senhor. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos aprender que nem toda porta larga nós devemos entrar. Que nem toda porta de emprego foi o Senhor que preparou. Que nem todo fala bonita, nem todo pessoa bonita é o que o Senhor preparou para nós. Nem todo sentimento vem da parte do Senhor. O nosso coração é enganoso. Amém? Então, cuidado com as oportunidades. Cuidado. Eu ouço pessoas dizendo que depois que saiu da igreja a vida melhorou. Vai melhorar mesmo. Mas vai. Porque quando nós decidimos estar na presença do Senhor, nós incomodamos o inferno. Mas quando nós decidimos estar longe da presença do Senhor, o inferno não está nem aí para nós.
Então as coisas vão fluir por um tempo, as coisas fluem, mas o preço é alto. Jonas, sabendo de tudo isso, conhecendo o Senhor, pagou para ver. Não pague para ver. Não pague. Não queira ir para longe dos caminhos de Deus. Nós não podemos viver na contramão daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Glória a Deus. Um homem de Deus, em desobediência à vontade de Deus, fugindo da presença de Deus. Bobinho esse Jonas, né? Então ele pensou que ele poderia fugir da presença de Deus. Será que é possível fugir da presença de Deus? Fala aí, é possível? Sim ou não? É impossível fugir do Senhor. Lá no livro de Salmos, queria ler uma parte. Salmo 139, é um dos meus salmos favoritos. Capítulo 139 de Salmo, a partir do versículo de número 7, diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Versículo de número 11. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para onde fugirei da presença do Senhor? E Jonas decide fugir da presença do Senhor, como era bobinho. Nós somos bobinhos, sabia? Achando que nós podemos fugir do nosso chamado de Deus. É impossível fugir do Senhor. É impossível fugir dos planos do Senhor para nós. É impossível não fazer a vontade do nosso Deus. Amém? E o incrível, que Jonas, ele achava que ele estava seguro indo para o lado oposto da vontade de Deus. Mas ele se enganou. Ele se enganou. Ele achava que ele indo para outro lugar, a vida dele estaria melhor, ele estaria mais seguro, ele estaria mais confortável. Mas, quando nós estamos longe da vontade do Senhor, nós estamos expostos a passar por todo tipo de situação. Jonas, ele teve que enfrentar a morte. Muitas vezes o Senhor, ele nos faz estar cara a cara com a morte, para que a gente possa entender que Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. O Senhor, Ele tem um plano na tua vida e Ele vai cumprir esse plano. Não tenha medo. Não questione o Senhor. Jonas, naquele momento, questionou o Senhor. E por questionar o Senhor, ele pagou um preço muito alto. Ele viveu coisas, ele viveu experiências amargas pelo qual ele nem precisava passar. Mas por causa da escolha dele, ele passou por isso. As nossas escolhas fazem, aleluia, faz-nos passarmos por situações, muitas vezes, pela qual a gente não precisava passar. Talvez você não precisava passar por essa situação difícil que você está passando. Talvez você não precisasse viver o que você viveu um dia, mas você escolheu. E toda escolha tem uma consequência. Jonas, ele quis pagar essa consequência. E Deus precisou fazer um grande abalo na vida de Jonas. Glória a Deus. Deus, ele precisou mexer com as estruturas de Jonas para ele entender. Glória a Deus. E se nós não obedecemos o Senhor, nós vamos pagar um preço. Desobediência é um pecado. E o pecado, que diz a palavra? O pecado, ele gera morte.
O pecado nos afasta do Senhor. E quando nós estamos afastados do Senhor, coisa boa não vai acontecer. Coisas boas não podem acontecer quando nós nos afastamos do Senhor. Glória a Deus. Às vezes, aos nossos olhos, isso é bom. Mas nós não vamos conseguir cumprir a missão que o Senhor nos fez. E isso vai ter um preço. Vai ter um preço alto. Glória a Deus. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Glória a Deus. Então eu aprendo que a obediência é o segredo da comunhão com o Pai. Quer comunhão com o Pai? Obedeça o Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este me ama. Todas as vezes que você abrir os teus lábios para dizer que ama o Senhor, sonde o teu coração, sonde a sua vida e veja se realmente você ama o Senhor. Porque quem ama, diz a palavra, obedece. Obedece. E a palavra do Senhor no versículo de número 4 diz assim, de Jonas. Volta lá em Jonas junto comigo. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Eita! Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um chamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o barco mais leve, o navio mais leve. Deus faz soprar um forte vento e faz cair uma forte tempestade, porque Jonas escolheu desobedecer. Jonas, ele teve que enfrentar o risco de naufrágio. A palavra do Senhor diz que neste momento o navio começou a arrebentar-se. E eu quero comparar esse navio à tua vida e à minha vida. Esse navio começou a arrebentar-se quando nós escolhemos fazer aquilo que o nosso coração deseja. A nossa vida pode sofrer um grande naufrágio e nós podemos arrebentar com as nossas vidas. Arrebentar com os nossos sonhos, arrebentar com as nossas emoções, arrebentar com aquilo que o Senhor planejou de tão lindo para nós. Sabe, igreja, Deus, Ele tem procurado filhos obedientes. E o filho desobediente, ele corre muito risco. Ele corre o risco de ir para o fundo do poço. Talvez você não entenda, né, esses desafios que você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer que talvez você não esteja aí obedecendo o Senhor da maneira que você precisa obedecer. Você não esteja nos caminhos que o Senhor preparou. E Deus, Ele é um Deus de amor. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos corrige. Deus, Ele não queria que Jonas morresse. Deus não queria que Jonas se perdesse. Mas Ele precisou exercer juízo na vida de Jonas, para que Jonas voltasse e entendesse o que realmente ele precisava entender. Aleluia, Deus nos ama. Hebreus 12, 6 diz que o Pai corrige aquele que Ele ama. Você está sendo corrigido? Você está sendo disciplinado? Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer em todo tempo nos moldar. Não vai ser fácil. Servir ao Senhor não é fácil, mas nós precisamos escolher obedecer a Ele. Aleluia. E é incrível aqui, que no versículo 5 diz que todos os marinheiros ficaram com medo. Aleluia. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Quando nós desobedecemos ao Senhor, as consequências vêm para nós. Mas as consequências também vêm para aqueles que estão ao nosso redor.
por causa da sua teimosia, da nossa desobediência, nós colocamos em risco as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão olhando para nós, as pessoas que estão nos seguindo, as pessoas que esperam algo de nós. Por causa da nossa teimosia, muitas vezes, nós destruímos a nossa casa, nós destruímos a nossa família. Jonas era o culpado de tudo aquilo. Os marinheiros não tinham culpa daquilo que estava acontecendo. Tanto é que eles ficaram em desespero e começaram a clamar, porque eles não serviam a Deus. Cada um clamar ao seu Deus. Aleluia. Tamanho desespero que aqueles marinheiros estavam. Aleluia. E sabe, Jonas, onde ele estava? Vamos ler? Glória a Deus. Ainda no versículo de número 5, na parte B. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Eita, cara folgado. Eu entendo com isso, igreja, que quando nós dormimos, nós estamos fora do centro da vontade de Deus, nós dormimos. Esse sono aqui não era somente um sono físico, foi um sono espiritual também. E quando nós atentamos aos enganos do nosso coração, vem o esfriamento. E o Senhor diz em Isaías: desperta tu que dormes, se dispõe. Jonas, ele estava despreocupado. Ele era um servo do Senhor, mas o coração dele estava fechado. Ele estava ali em desobediência a ponto de não se sensibilizar com nada, com ninguém. Por isso ele dormia tranquilamente, profundamente, diz a palavra. Igreja, nós precisamos acordar. O nosso sono espiritual pode gerar morte dentro da nossa casa. O nosso sono, a nossa negligência, a nossa falta de amor ao próximo pode gerar morte na nossa casa e ao nosso redor. Jonas colocou todas aquelas vidas em risco, porque ele era egoísta. Nós somos muito egoístas, sabia? Ah, Senhor, me deixa aqui, Senhor, está tão bom. Senhor, não mexe nisso não, está tão bom. Faz assim não, Senhor, faz desse outro jeito, assim, ó, é melhor. Nós não podemos dormir. Nós vivemos um tempo difícil, onde as pessoas estão dormindo um sono terrível. Pessoas que são servas de Deus, que se dizem servas de Deus, não têm mais sensibilidade, não ouvem mais o Espírito de Deus, estão dormindo sossegadamente, enquanto povos, nações, cidades, famílias estão se perdendo. E isso vai custar muito caro. Aleluia. Aleluia. Enquanto os marinheiros estavam lutando pelas vidas deles, Jonas, aquele que tinha a resposta, estava dormindo. Eita Deus! Romanos 8,19 diz assim, que a criação, existe uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas se nós estivermos dormindo, nós que temos a resposta, nós que recebemos a salvação na nossa vida, se nós dormirmos, a criação vai gemer, a criação vai padecer, as pessoas vão se perder. Então, essa é uma palavra de despertamento para mim e para você. Acorda. Acorda enquanto há tempo. Não tenha medo de ouvir o Senhor e obedecer aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Tenha pressa em entregar o que você tem que entregar. Tenha pressa em falar o que você tem que falar. Tenha pressa em perdoar. Tenha pressa em fazer o bem. Se apresse para o reino de Deus, porque Jesus está voltando.
Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui a nossa leitura, a partir do versículo de número 6 de Jonas. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas foi revelado ali. Eles descobriram que tudo aquilo era por um motivo. Era porque Jonas estava despreocupado e estava em desobediência. Aleluia. No versículo de número 8, por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Aleluia. As pessoas veem Cristo na nossa vida pelas nossas atitudes, pelo nosso testemunho. As pessoas podem não lembrar os nossos nomes, mas quando elas olham para nós, elas sabem se nós somos verdadeiramente servos de Deus ou não. Jonas ali era um homem natural. Aqueles homens não conheciam a Deus. E eles perguntam para Jonas: quem é você? Da onde você vem? Qual que é o seu povo? Amados, quando alguém olha para você, ele precisa reconhecer que você é de Deus. Que você pertence a um povo escolhido. Que você pertence a um povo diferente. Que você não é natural. Jonas estava um homem natural. Quando nós nos tornamos homens e mulheres naturais, nós deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus. Nós deixamos de experimentar as maravilhas e as coisas grandes que o Senhor tem para nos dar, para nos fazer na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor. Então nós precisamos deixarmos de ser homens e mulheres naturais. Quando alguém olhar para você, ele precisa ver através da sua atitude, do seu comportamento, que você carrega uma marca, que você é sal, que você é luz, que você realmente é um adorador de Deus, que você é um servo de Deus. Naquele momento, Jonas era apenas um homem. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar. Ele estava vendo o caos que estava alarmado ao redor e ele estava despreocupado. Nós precisamos entender que existe um caos ao nosso redor, que existem ventos contrários ao nosso redor, que existem pessoas desesperadas ao nosso redor, e nós precisamos entender que o Senhor colocou em mim e em você a resposta. Nós temos a resposta para o clamor, nós temos resposta para o desespero dessa nação que está em caos. Você é a resposta, minha irmã, meu irmão. Aleluia. E Jonas aqui, vamos ler no versículo de número 9, o que ele responde. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele declarou com os lábios dele. Em algumas versões diz que ele fala assim: eu sou hebreu e sou temente a Deus. Aleluia. Ele disse que ele era um adorador. Ele disse que ele era temente a Deus. Aleluia. Mas o que eu entendo de acordo com a palavra, que o adorador é aquele que paga um preço. O adorador é aquele que obedece. E a palavra ainda diz em Tiago 2,19 que até os demônios creem e os demônios temem a Deus. Nós não tememos a Deus muitas vezes. Nós não somos adoradores em espírito e em verdade, porque nós queremos servir ao Senhor por conveniência e não por necessidade. Aleluia. Adorar não é fazer o que eu quero, é fazer o que Ele quer. Você está fazendo o que Ele quer
ou você está fazendo somente aquilo que você quer? Jonas estava fazendo aquilo que ele queria. E por causa da negligência de Jonas, pessoas estavam naufragando com ele. Como eu posso dizer se eu sou um adorador? Se eu fujo daquilo que o Senhor me manda fazer? Como eu posso dizer, eis-me aqui, se muitas vezes eu deixo para amanhã o que o Senhor tem pressa de realizar? Aleluia, aleluia. Se a sua adoração está condicionada ao seu conforto, ao seu achismo, ao seu coração, aquilo que você pensa de quem é Deus, aquilo que você pensa do outro, do próximo, então logo você não é um adorador. Aleluia. E Jonas ali, né, os marinheiros, eles ficam desesperados, diz a palavra. E eles vai para Jonas e pergunta: bom, a culpa é sua. O que a gente vai fazer com você para que tudo isso, né, passe? O que a gente faz com você? E Jonas falou: eu sou culpado, então me atirem no mar. Me atirem no mar. Jonas se tornou um cara frio. Ele estava um cara frio, insensível. Os marinheiros que não conheciam o Senhor tiveram mais compaixão da vida de Jonas do que Jonas teve quando ele entrou naquele navio desobedecendo ao Senhor. Muitas vezes, aquele que não conhece o Senhor é melhor do que aquele que conhece o Senhor. Faz coisas melhores do que aquele que conhece o Senhor. Aleluia. Aleluia. E Deus, mesmo mediante a desobediência de Jonas, esse Deus de amor, o qual nós servimos, esse Deus de justiça, o qual nós servimos, Ele poupou a vida de Jonas. Diz a palavra que os marinheiros atiraram Jonas para fora do barco. E imediatamente a tempestade parou. Talvez você seja o responsável pela tempestade na vida de alguém. E isso vai custar muito caro para você. Versículo de número 17, vamos lá para o final. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus mandou um grande peixe, por misericórdia, a vida de Jonas. E eu fico pensando se seria confortável estar na barriga de um peixe. Se seria gostosinho estar na barriga desse peixe. Eu acredito que Jonas ali experimentou coisas terríveis na barriga daquele peixe. Que não seja preciso o Senhor te fazer naufragar, ou te fazer chegar ao fundo do poço, assim como Ele fez com Jonas. Que não seja preciso o Senhor abalar a sua estrutura, assim como Ele quis abalar Jonas. Que não seja preciso você ser engolido por um peixe para que você entenda que o Senhor Ele tem domínio e que a vontade do Senhor é a melhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E é incrível quando nós chegamos no fundo do poço, nós lembramos do Senhor. Quando nós estamos com dificuldades, o que Jonas podia fazer na barriga do peixe? Somente clamar o Senhor. E diz a palavra ali, a partir do capítulo de número 2, que Jonas orou ao Senhor. Jonas estava desesperado na barriga daquele peixe. Ele sabia que ele ia morrer se ele não clamasse ao Senhor. Nós precisamos nos voltar à vontade do Pai. Aleluia. E aí conta, né, no capítulo de número 2, vai falar da oração de Jonas. Ali Jonas virou um homem espiritual. Diante das provações, nós somos tão espirituais. Depois você lê lá a oração de Jonas.
E aí no versículo de número 9 do capítulo 2, ele fala assim: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Aleluia, que Deus é um Deus de amor. Que mesmo a gente sendo tão teimoso, Ele insiste em nos guardar. Claro que Ele ia declarar: a salvação vem do Senhor. Ele estava em desespero, só o Senhor podia salvá-lo daquela grande aflição. Talvez você esteja esperando aí passar pelo deserto para se lembrar quem é Deus na tua vida, para obedecer o Senhor. E ele fala assim: o Senhor é Deus de salvação. Eu prometo que eu vou cumprir. Eu vou cumprir tudo que eu prometi para o Senhor. Amados, diz a palavra que ele falou: eu vou, Senhor, tá bom, eu vou. E o peixe vomitou Jonas com vida, para que ele ainda cumprisse o desejo do Senhor. Deus, Ele tem nos livrado de tantas coisas, porque Ele tem um propósito. Deus, nós não podemos usar a desculpa de que Deus é amor e Ele vai ter paciência sempre conosco e Ele é obrigado a nos dar alguma coisa e Ele é obrigado a nos salvar, a nos livrar das nossas lutas, das nossas batalhas. Deus não é obrigado a nada. Deus, Ele é Deus de amor. E nesse momento nós entendemos, nesse livro de Jonas, nós entendemos que Deus, Ele amou de tal maneira a ponto de insistir. Deus, Ele nos ama de tal maneira e Ele insiste. Porém, igreja, Deus é um Deus de justiça. Pode ser que não dê tempo de conserto. Pode ser que você perca muito por causa da sua desobediência e da sua teimosia. Não dê tempo de você consertar. Não dê tempo de você realizar as grandes coisas e viver as grandes coisas que o Senhor designou para você. Aleluia. Jonas conhecia Deus. Jonas escolheu fugir de Deus. Ele pagou o preço. E ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia, porque ele conhecia a Deus. Jonas, ele naufragou. Jonas foi levado ao fundo do poço. Mas ele teve chance. Mas podia não ter tido chance. Nós estamos tendo oportunidades, chance, todos os dias. A palavra fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas nós não podemos negligenciar, porque maior do que o amor de Deus por nós, é o amor de Deus pelas almas que estão se perdendo. Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele tem pressa. E depois você pode continuar aqui meditando a respeito da história desse profeta que obedeceu o Senhor, mas obedeceu porque ele entendeu que não tinha outro jeito. E Deus, Ele ministra muito na minha vida, nessa história, ministrou muito a vida de Jonas. E eu me lembrei também de um apóstolo, que recebeu um chamado do Senhor, da parte do Senhor. Está lá em Atos, esse apóstolo chamado Paulo, era um apóstolo também muito teimoso. Paulo, ele se prontificou imediatamente a pregar a palavra do Senhor. Mas ele queria que fosse do jeito dele, da maneira dele. Paulo era um cara teimoso. E era um cara que conhecia o Senhor. E por causa da teimosia dele, porque o Senhor chamou Paulo para pregar aos gentios, mas Paulo, ele queria pregar para os judeus. Deus, ele leva Paulo para um lugar, fala para ele, pregue aos gentios. E Paulo primeiro prioriza a vontade do coração dele. Ele vai na sinagoga pregar para os judeus. E por causa da escolha de Paulo, ele sofreu perseguição. Ele sofreu prisão. Ele sofreu açoite. Ele foi rejeitado. Ele passou por coisas
que ele não precisava passar, porque ele teimou em medir força com Deus. Ele teimou em fazer o que o coração obstinado dele queria. Deus tem mandado você ministrar a um povo, não tenha medo. Vá, fale. Ah, Deus, mas eu quero primeiro ganhar a minha família. Vá, obedeça. Deus, ele vai levantar pessoas para ganhar os seus. Mas cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Por mais difícil, por mais impossível que aos teus olhos pareça, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Paulo, ele foi apedrejado. Ele passou pela morte. E aí ele disse, agora eu vou pregar aos gentios. Não espere coisas ruins acontecer com você. Se Deus, ele te deu uma ordem, ele falou com você, obedeça. Não queira pagar para ver aonde a sua teimosia pode te levar. Pessoas serão afetadas pelo seu sim. E pessoas também serão afetadas pelo seu não. Deus tem pressa, igreja. Quero deixar essa palavra para a tua meditação essa noite. Deus tem pressa. Deus tem um chamado, responda, seja a resposta. Chega de ficar acomodado aí, de dormir. Deus, ele tem pressa em salvar o Brasil. Deus, ele tem pressa em salvar a tua casa. Deus, ele tem pressa em salvar a tua família, a tua descendência. Deus, ele tem pressa. O Senhor falou para Jonas, vá agora, vá depressa, vá imediatamente. Você precisa obedecer imediatamente. Não perca mais o seu tempo. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Apesar, Senhor, das nossas falhas, das nossas teimosias, de quantos não a gente já falou para o Senhor nos escolheu. E eu te louvo essa noite pelas grandes oportunidades de recomeço. Grandes oportunidades, Senhor, de sermos servos obedientes. Todos os dias o Senhor nos atrai. Seja, Senhor, com o teu amor, seja com a tua justiça. O Senhor nos atrai. O Senhor, ele tem uma obra na nossa vida. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem investido. O Senhor tem colocado responsabilidade para nós. O Senhor tem confiado coisas, Senhor, que aos nossos próprios olhos, Senhor, nós nos achamos incapazes de realizar. Mas mesmo assim, o Senhor tem nos chamado. Mesmo assim, o Senhor tem nos convidado a participar do teu reino. Jonas, Senhor, demorou para entender. Paulo demorou para entender. Nós demoramos, Senhor, para entender, mas que nessa noite o Senhor nos coloque de pé, que o Senhor venha abalar, Senhor, as nossas estruturas, a ponto de nós acordarmos enquanto há tempo, enquanto, Senhor, nós podemos te achar, enquanto, Senhor, as pessoas, Senhor, estão do nosso lado, estão vivas, sedentas e olhando para nós como resposta, Senhor. Pai, a minha oração é que o Senhor use as nossas vidas, Senhor. Não da maneira que nós queremos, meu Deus, misericórdia, mas da maneira que o Senhor quer. Senhor, que seja do teu jeito, que seja no seu tempo, que seja onde, quando, no momento que o Senhor quiser, mas que seja do teu jeito, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a sermos servos que ouve e que pratica, servos que guardam o teu mandamento e te obedecem em espírito e em verdade. Que nós possamos ser adoradores, Deus. Que o Senhor olhe para nós nessa noite e encontre verdadeiros adoradores. Que o Senhor olhe para nós e veja, Senhor, disposição. Veja, Senhor, querer dos teus propósitos. Veja, Senhor, amor ao próximo e amor ao teu reino e a tua palavra, meu Deus. Nos coloca de pé essa noite, Senhor.
Senhor, nos dá fé para permanecer. Aumenta a nossa fé, Senhor. Mesmo que isso doa, mesmo que isso custe, Senhor, eis-nos aqui. Aleluia. Que Deus te abençoe, igreja. No nome do Senhor Jesus. Responda hoje ao chamado, porque Deus tem pressa.